Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. E na manhã de hoje, dia 14 de agosto de 2024, o Bitcoin perdeu o suporte dos $60 mil, estando nesse momento cotado a cerca de $59.400, bem como o Ether, que também continua abaixo da marca dos $3 mil, estando nesse momento cotado a aproximadamente $2.600. Ambas as duas maiores criptomoedas estão experimentando uma queda nas últimas 24 horas de aproximadamente 0,2%. Mas, apesar dessa queda, o que a gente tem visto no caso dos ETFs Spot, tanto no ETF de Bitcoin Spot quanto no ETF de Ether Spot, é um fluxo positivo. No dia de ontem, por exemplo, no caso dos ETFs de Bitcoin Spot, a gente teve um fluxo positivo de mais de 700 Bitcoins, para ser mais exato, de aproximadamente 708 Bitcoins, com naturalmente da BlackRock liderando com uma entrada de 572, mas em contrapartida da Grayscale teve uma saída de 473, também liderando as saídas. Mas 708 pode parecer pouco, mas custa lembrar que diariamente são minerados 450 novos Bitcoins, ou seja, só no dia de ontem os ETFs de Bitcoin Spot drenaram quase 2 dias inteiros de mineração. Já nos ETFs de Ether Spot, pela segunda vez desde que a gente teve o lançamento ali no final de julho de 2024, a gente teve um saldo positivo por 2 dias consecutivos. O dia 13 de agosto foram mais de 8.900 unidades de ETH, e o dia 12 de agosto foram quase 2.000 unidades de ETH. Em dólar americano, o dia de ontem representou cerca de $25 milhões, e no dia anteontem, o dia 12, representou cerca de $5 milhões. Isso é positivo porque a gente começa a ver a saída do ETF da Grayscale diminuindo. A gente sabe que vai ter saída sempre por causa das altas taxas de administração, e o dos outros começando a ter um interesse cada vez maior. Então a gente começa a ver o ETF de Ether ganhando cada vez mais tração. Dando continuidade ao episódio de hoje, vindo agora para o Brasil, a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, por meio de uma decisão do seu colegiado, anunciou que chegou a um acordo com a Binance em relação à oferta de derivativos realizadas no passado que havia sido objeto de um alerta do regulador. Abre aspas. Por maioria, o colegiado decidiu aceitar a proposta do termo de compromisso apresentado, acompanhando o parecer do Comitê de Termo de Compromisso. Fecha aspas. Segundo informações da CVM, em 15 de fevereiro de 2024, após negociações com o Comitê de Termo de Compromisso, a Binance se comprometeu a pagar à CVM R$9.600.000 e encerrar o processo. Abre aspas. Desde a primeira comunicação do regulador à Binance em 2020, a exchange tomou todas as medidas e ações necessárias para responder à autoridade e cumprir os requisitos locais. A decisão do Conselho da CVM de aceitar o termo de compromisso proposto reafirma que os ajustes e atualizações feitos pela Binance ao longo do tempo são suficientes para o regulador. Fecha aspas. Vale ressaltar que a exchange falou que tem se esforçado para proteger os usuários e quer continuar liderando em conformidade à medida que amadurecemos e evoluímos ao lado de outros players e reguladores. Abre aspas. Várias autoridades em todo o mundo anunciaram decisões que reconhecem a relevância das criptomoedas da blockchain, incluindo a CVM, que recentemente autorizou o primeiro ETF Solana das Américas. Estamos confiantes de que a abordagem da CVM permite que o setor inove, ao mesmo tempo que protege os usuários e seus fundos. A aprovação de ETFs de Bitcoin e Ethereum no exterior e marcos regulatórios como o MiCA são importantes exemplos de países que seguem esse mesmo caminho. Fecha aspas. Ou seja, a Binance está defendendo a regulação, uma vez que agora, de fato, está se mostrando uma exchange, uma corretora ao lado dos reguladores, ao menos no discurso. Dando continuidade ao episódio de hoje, agora falando sobre El Salvador, a operadora turca de portos e terminais, e o Port Holdings, investiu $1,6 bilhão para 2 projetos portuários em El Salvador. Esse é o maior investimento privado da história de El Salvador e pode finalmente concretizar a ambiciosa cidade do Bitcoin do país centro-americano. O presidente salvadorenho, Nayib Bukele, anunciou o acordo em vídeo em sua conta no antigo Twitter. O Port e a Comissão Executiva Portuária Autônoma de El Salvador operarão os portos de Acujutla e de La União em uma joint venture por 50 anos. A construção do porto de La União começou em 2005, mas o porto nunca foi lançado, segundo o vídeo na conta de Bukele no Twitter. La União é o local proposto para a cidade do Bitcoin.
Bukele anunciou o desenvolvimento da cidade Bitcoin em 2021, apenas meses depois de tornar a criptomoeda uma moeda de valor legal no país. A nova cidade funcionaria completamente com Bitcoin e estaria isenta de todos os impostos, exceto o imposto sobre o valor agregado. Esse investimento pode reviver os planos da cidade Bitcoin em El Salvador e, naturalmente, a gente vai acompanhar de perto para trazer aqui para vocês no Giro Bitcoin. Agora, falando do Canadá, o diretor da Coinbase no Canadá, o Lucas Mettelson, subiu ao palco na Blockchain Futures Conference em 13 de agosto para discutir o estado de regulamentação de ativos digitais no Canadá e promover a iniciativa recentemente expandida, a Stand with Crypto. O Lucas argumentou que, embora a estrutura regulatória do Canadá seja robusta, o país ainda precisa modernizar a regulamentação de criptoativos. O diretor observou que 85% dos países adotarão estruturas regulatórias abrangentes para ativos digitais para o próximo ano e destacou a importância do diálogo público para educar os funcionários públicos sobre a relevância das criptomoedas. Lucas Mettelson resumiu o objetivo de longo prazo da advocacia do Stand with Crypto. Francamente, o Canadá tem muito trabalho a fazer para mudar as leis e o objetivo é alterar as leis no Canadá para que possamos aumentar a liberdade econômica e atualizar o sistema financeiro no país. Vale ressaltar que dentro do Canadá, diversos usuários de cripto têm medo de utilizar suas criptomoedas em corretoras devido a toda a pressão regulatória que existe aqui e também devido à perseguição que aconteceu durante a pandemia da Covid-19 com as pessoas que utilizavam criptomoeda vindo de exchange para apoiar as pessoas do comboio da liberdade local. Então, muitos usuários têm medo de utilizar cripto e, sem sombra de dúvida, parece sim ser um debate que vai existir no futuro próximo. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, o FBI dos Estados Unidos teria respondido um pedido de lei da liberdade de informação de um jornalista sugerindo que o criador do Bitcoin, Satoshi Nakamoto, era um determinado indivíduo sobre o qual o FBI não poderia nem confirmar nem negar a existência de registros. De acordo com uma publicação no Twitter do dia 13 de agosto pelo jornalista investigativo David Troy, o FBI emitiu uma resposta glomar, abre aspas e fecha aspas, ao seu pedido de informações sobre Satoshi, nem confirmando nem negando que a agência de segurança tinha registros identificando o criador pseudônimo do Bitcoin. Troy disse que pretendia apelar da resposta, mas afirmou que o FBI fez uma afirmação interessante ao sugerir que o Satoshi era um terceiro indivíduo. Desde o lançamento do Bitcoin, do white paper do Bitcoin em outubro de 2008, muitos têm especulado sobre a verdadeira identidade de Satoshi. Seja uma pessoa, ou então um grupo de pessoas, um coletivo que ajudaram a criar a criptomoeda principal até hoje. E, até o momento, ninguém provou definitivamente quem pode ser o Satoshi, mas alguns sugerem que o primeiro colaborador do Bitcoin, Hal Finney, era um possível candidato. Vale ressaltar que o Hal Finney acabou falecendo em 2014. De acordo com Troy, o jornalista investigativo, não deveria haver nenhum problema em liberar o arquivo se a agência achasse que o Finney era Nakamoto. Um pedido similar foi feito ao FBI e à CIA dos Estados Unidos em 2018 e resultou em uma resposta semelhante, nem confirmando nem negando a existência de registros sobre o criador do Bitcoin. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no episódio de amanhã. Valeu!